Bem-vindos à Cabine do Filme, programa do podcast Rabiscos. Hoje o nosso assunto está super temático e super especial, porque quem já conhece meu livro de cinema, Crônicas de Cinema, quem já me ouviu falando sobre ele sabe que só tem um herói naquele livro, que é o Batman. Que é a trilogia Nolan, que Nolan, né, além de ser apaixonado por Nolan, esse filme para mim é imbatível. Então, o nosso convidado de hoje vai tentar nos mostrar que existem outros filmes e outras perspectivas de Batman que são tão legais quanto. Não vou dizer melhores, porque eu acho difícil. Mas vamos ver se ele vai conseguir me convencer que assistir outros filmes do Batman e convencer vocês também que existe muito Batman bom por aí. Bem-vindo, Fábio, na nossa cabine. Olá, Carol. Olá, ouvintes. Agradeço o convite para falar sobre Batman. Eu sou um cara que gosta muito de falar sobre o Homem-Morcego e falar sobre filmes do Batman. Os seus vários filmes, para mim, sempre é muito bacana. Caso a galera não me conheça, eu tenho um canal no YouTube chamado Caverna do Morcego, então minha especialidade realmente é falar sobre o Batman. E da onde veio essa paixão pelo Batman? Sempre teve? Como é que foi surgindo como é que surgiu essa caverna aí? Então, na verdade, eu acompanho o Batman já faz muito tempo, né? Desde lá de quando eu era criança, quando acompanhava, inclusive, os filmes do Tim Burton, lá em 92. Inclusive, o primeiro filme que eu assisti no cinema foi o Batman Retorno. Aí eu comecei a pegar gosto pelo desenho animado clássico dos anos 90, né? O Batman Animated Series. Depois eu encaixei os quadrinhos logo mais pra frente, ali na metade dos anos 90. Aí a leitura começou a sempre me acompanhar. E mais pro começo dos anos... Não, acho mais ou menos, na verdade, ali por 2016, que eu comecei a trabalhar com redes sociais, colocando o conteúdo que eu tinha sobre o Batman, né? Conversando sobre quadrinhos, sobre qualquer coisa que aparecesse do Batman, até que em 2017 eu fiz o canal no YouTube mesmo, focado para falar sobre o Batman nas suas várias mídias, né? Então é um personagem que me acompanha desde da infância, sendo hobby, que daí passou a ser minha profissão a partir do final dos anos 2010. Nossa, e você falou várias mídias, são muitas, né? São. Onde é que o Batman tá? Conta pra gente. Então, o personagem, na verdade, ele surgiu nos quadrinhos de 1939, né? Detective Comics número 27, e até hoje ele tem quadrinhos, né? Inclusive, ele já tem ele tem centenas, milhares de quadrinhos, literalmente, né? Ele participou de uma revista que já tem 1000 edições, que é Detective Comics, conforme eu citei. Mas o personagem, já em 1943, teve uma adaptação para um filme que passava das matinês nos cinemas, né? Teve duas séries, inclusive. Uma série em 1943 e uma série em 1949. Então, já nos anos 40, ele teve uma adaptação para filme, para série, basicamente. Aí, depois teve a série 66, que é muito conhecida, que é do Adam West, do Burt Ward. Depois ele passou para mais desenhos animados, né? Ele é muito conhecido pelos Super Amigos, inclusive, né? Uma animação muito conhecida. E ele também começou a ter um lado mais hollywoodiano a partir de 1989 com os filmes do Tim Burton. Mas ainda assim, por exemplo, você, além das séries, você vai encontrar programas de rádio. Hoje em dia eles estão começando a fazer podcasts também, audiodramas envolvendo o Homem-Morcego. Você tem peça de teatro, você tem musicais, você tem, assim, o Batman você consegue achar em várias mídias. Aquela que for melhor para você, você vai acabar encontrando o personagem, livros, e assim vai indo. Eu já vou começar de cara falando por que eu gosto do Batman, por que é o meu herói ou anti-herói favorito. Justamente por isso, por ele ser um anti-herói. Né? Ele não é o cara que, tipo, sei lá, o Super-Homem, a versão do Super-Homem, né? O Capitão América ali e tal. Que eles são o símbolo, né, do nacionalismo americano, e Salvador, a Mulher Maravilha, a Capitã Marvel. E o Batman nasceu já diferentão, né? Ele nunca foi esse herói, né? Ele sempre teve apesar de cada adaptação puxar para um traço, né? Como é que é, assim? Como é que você conta? Do que você vê do Batman, assim, que ele é tão diferente dos outros personagens? É que, na verdade, o Batman, ele é um personagem que ele sempre está mudando, entendeu? Ele é um personagem, assim, que ele tem vários tipos de interpretações. Ele é um personagem que surgiu ali através de inspirações do Pope, né? Personagens do Pope, como, por exemplo, o Sombra, personagem bem conhecido dessa época, dos romances Pope. E ele começou num viés um pouco mais violento, inclusive no começo ele tinha armas de fogo, ele tinha uma arma e um coldre no seu uniforme, para depois ele evoluir para uma versão um pouco mais tranquila, um super-herói mesmo, né? Conforme a gente viu na era de ouro dos quadrinhos de super-heróis, onde ele tinha inclusive o Robin ao
seu lado, que ele passou a ser um cara um pouco mais tranquilo. Mas é um personagem que, com o passar do tempo, ele foi evoluindo para ter histórias que envolviam, por exemplo, ele viajando pelo espaço. No período dos anos 50 ali, 60, que nós tínhamos a corrida espacial, né, entre Estados Unidos e União Soviética, você viu muitos quadrinhos incorporarem isso. E com o passar do tempo, o personagem evoluiu mais ainda para ter um lado um pouco mais detetive, aí depois você vê um lado muito mais violento dele. Então ele é muito mutável, assim, sabe? Você pode ver histórias que pendem para o engraçado, para a galhofa. A própria série dos anos 60, você tem o Batman, que é o modelo de cidadão para Gotham City, né? O personagem, inclusive, se candidatando a prefeito para concorrer com o Pinguim. Nossa. Então você vê... Tem umas coisas nesse sentido, assim, meio esquisitas, mas que fazia sentido para a época. Mas aí você pega outra época, você pega ali, por exemplo, os filmes do Tim Burton, você vai ver uma coisa muito mais gótica, muito mais violenta. Porque o Batman, nessa época, nos anos 80, estava mais violento, até por causa do período dos Estados Unidos ali, né? Que é o período no final dos anos 80, que nós temos filmes como Taxi Driver, que são filmes que pegam, assim, o que é o pior de Nova York, um período violento para a cidade, né? E você vê sendo incorporado isso para os quadrinhos também. Então, o Batman acaba se adaptando para cada época. Então, eu até gosto de falar que não existe necessariamente um Batman certo. Você pode escolher o seu tipo de Batman, né? Você pode pegar um Batman mais detetive, tal qual a gente viu nesse último filme do Matt Reeves. Você pode pegar um Batman que é mais engraçado, tal qual o Dan West. Um Batman muito mais violento, tal qual o Batman do Ben Affleck, que apareceu recentemente. E assim vai indo. O Batman do Nolan mesmo, que ele pende mais pro detetive e ao mesmo tempo um pouco mais para ação também. Então, eu gosto sempre de pensar assim que você pode sempre escolher algo diferente envolvendo esse personagem. E até tem um editor-chefe que uma vez disse pro Christopher Nolan isso, né? O Nolan ia fazer a sua trilogia e ele foi conversar então com o pessoal da DC Comics, que é da editora onde o Batman nasceu, o que ele podia fazer com o Batman. O Nolan perguntou, né, o que eu posso fazer com esse personagem aqui, né, para manter exatamente o que ele é, tal qual a sua fonte, né, os quadrinhos. Aí o editor disse, que é o Paul Levitz, o nome desse editor, que o Batman é um personagem que ele sempre está mudando. Então você tem que trazer a sua versão desse personagem. Ele vai se beneficiar muito disso. E é um personagem que tem constante evolução. Então eu acho muito interessante. Você pode colocar ele como anti-herói, você pode colocar ele como herói, um super-herói, um vigilante, e assim vai indo. Ele sempre vai ter uma maneira de ser interpretado. E esse é o grande diferencial do personagem, o que acaba gerando interesse em relação a ele. Não, legal, você estava falando, eu estava pensando, realmente, a trilogia do Nolan são 3 filmes, né? Então, tinha que ser um Batman mais, eu diria, completo, né? Tanto que mostra muito lá do Bruce Wayne dele, mostra muito essas camadas, e também explora muito os personagens secundários, que eu já vou entrar neles, porque, assim, para mim o Batman tem os melhores vilões. Sim. Mas a gente já vai falar sobre os vilões, vamos falar da figura do Batman primeiro. E é uma coisa engraçada, que a gente não precisa ter uma continuidade, né? Não é como filmes da Marvel, por exemplo, que os heróis têm que ter uma sequência, interpretados pelo mesmo ator, ou no máximo um multiverso ali. O Batman pode coexistir com outros Batman, justamente por isso que você está falando, né? Por serem interpretações diferentes. Então agora a gente tem o Robert Pattinson, a gente tem o Ben Affleck, e também a gente tinha uma série, tinha Gotham, que não tinha Batman, né? Tinha só o resto dos personagens. Então é muito interessante de perceber isso, e não, isso que você falou, você não precisa gostar mais de um e não gostar do outro, você pode gostar de todos, né? Sim, com certeza. Isso que é o legal, assim, de você conseguir enxergar algo positivo em cada um deles, né? Inclusive o Batman do Michael Keaton tá voltando agora no filme agora do Flash, né? Ele vai voltar a fazer parte ali desse novo universo da DC que tem de filmes. E é interessante, é um Batman que era violento pra caramba também. Porque o Tim Burton era um diretor que ele gostava de um lado dos quadrinhos, mas não lia tanto. Então ele fez a sua interpretação bem livre, assim, do que é o Batman. Acho que o Batman Retorno, inclusive, é o filme que mais, entre aspas, descaracteriza o personagem. Porque realmente ele foge muito do que é o escopo dos quadrinhos do Homem-Morcego. Mas ainda assim traz toda uma estética de cinema, traz todo o expressionismo alemão que é muito legal no filme. Mas eu acho que esse é o ponto importante. O Batman é tipo tal qual o James Bond, assim, né? O James Bond ele tem várias interpretações também, vários atores vivendo esse personagem com o passar do tempo. E o Batman vai mais ou menos nesse lado também, né? São vários atores dando vida, diretores trazendo sua versão e os atores incorporando esse personagem, dando cara a ele. E acaba sendo uma maneira de você conseguir fazer com que esse personagem tenha realmente essa diversidade, né, em relação à sua vivência. Eu gosto muito de ver como ele é diversificado e como realmente você não precisa manter essa linha cronológica, assim, sempre sendo uma única história, né? Porque o lance também é que de vez em quando é bom reiniciar o personagem, né? Trazer um frescor para ele, até para as histórias, de novo, cada vez mais evoluírem o que é a figura do Batman, né? Sim, você falou do Michael Keaton, nossa, era um Batman até mais sedutor, né? Ele era involuntariamente sedutor. É engraçado a gente ver, daí o Christian Bale já é mais apaixonado, ele não declara o amor por ela.
O Robert Pattinson não tá nem aí pra nada, pelo menos nesse filme, tipo, super não tá nem aí pra nada. Então, são as suas. E, inclusive, acho que a gente pode falar um pouquinho mais dos filmes em si, mas esse último filme do Batman é do Batman, né? Nem Bruce Wayne mal aparece também, né? Então, são esses lados todos, como você comentou, que os diretores vão explorando ou não, né? Conforme a narrativa. Sim, o personagem, você até citou a questão da galeria de vilões, os vilões do Batman, eles acabam chamando a atenção do público, porque são vilões realmente que eles são bem expressivos, eles são muito interessantes. Então, sempre foi difícil você fazer um filme do Batman onde o protagonista conseguisse chamar tanta atenção, tal qual o antagonista como o Coringa. No primeiro filme do Batman, do Michael Keaton, o personagem chamou atenção, só que o Jack Nicholson como Coringa chamou muito mais atenção. O Heath Ledger também chamou muito atenção no Cavaleiro das Trevas. Por sorte, o Coringa, ele aparece um pouquinho nesse último filme do Batman, só que ele não aparece tanto, ele aparece rapidamente. Isso não trouxe os olhos só para o personagem. Mas aqui, então, a gente tem esse diferencial nesse último filme, que realmente a maior parte do filme é o Batman aparecendo, né? Ele aparece com uns 90% do filme, basicamente. E isso foi algo que o Matt Reeves quis fazer, né? Colocar realmente esse personagem em evidência e fazer uma evolução dele. Uma das coisas que eu gostei bastante desse último filme é que ele conseguiu trabalhar uma vertente importante do Batman, que é a questão da vingança versus justiça. Porque é uma coisa que às vezes ficava nublada na interpretação do personagem, né? Tem Batmans que são negativos pra caramba, tal qual, por exemplo, do Ben Affleck, que tem um arco de evolução durante os filmes do Zack Snyder, o próprio Batman do Michael Keaton, assim vai indo. Esse Batman, ele começa perdido na vida, não sabendo de nada, como você disse, né? Ele não é Bruce Wayne, ele simplesmente tá nem aí para o que é Bruce Wayne, porque ele não entendeu o papel do Bruce Wayne ainda dentro desse filme, é o ano 2 do personagem. Então é legal como é feita essa evolução nesse filme, a ponto de chegar no final a gente entender que o Batman estava errado em ser a vingança, né, conforme ele mesmo dizia. Ele entender que ele precisava fazer algo mais, de ser a justiça ao invés de vingança. Então esse é um arco interessante criado para o personagem e algo muito importante para você ver aqui uma construção que torna ele um super-herói de certa maneira. Então por isso que me chamou muita atenção essa narrativa criada pelo Matt Reeves aqui, que também, além de diretor, é um dos roteiristas do filme. É o que você falou, né? Cada diretor tem que trazer a sua visão, porque senão vai ser só cópia, vai ser mais do mesmo. Por exemplo, a gente viu Batman juntos, né, na cabine. E eu falei claramente que eu não aguentava mais o Coringa, porque assim, gente, só existe Coringa no vilão. O Batman tem, sei lá quantos mil anos, tem um monte de vilão. Então, quando você falou, eu fiquei bem feliz que o Coringa aparece bem pouquinho, é tipo uma pincelada para um próximo filme. Tem outros personagens, temos o Pinguim ali, tem toda aquela galera da máfia, que é tipo os vilões B, né, que não são os vilões mais surtados, mas é uma galera ali que tá causando em Gotham, porque Gotham é podre, né, gente? Gotham é uma Nova York pré-Giuliani, pré-tudo ali, que tipo, você anda na esquina, você é morto, saltado e tudo. E eu gosto desse ar que tem no Batman e do fato dos vilões serem muito... Eu até ouvi um meme uma vez falando que para ser vilão do Batman você tem que ter graduação, pós-graduação, que é tudo doutor alguma coisa, é tudo muito especializado. Eles surtam de tanto... Né, todo mundo, se for ver doutor não sei o quê, doutor não sei o quê, é muito engraçado isso, né? Como ele tem esse diferencial, assim. Sim, os vilões do Batman, é interessante como eles são construídos com o passar do tempo. Eles realmente são considerados os vilões os melhores vilões dos quadrinhos, porque realmente o cara, ele tem cada um dos personagens que são colocados, cada um dos antagonistas que geram muito interesse em cima deles, né? O Coringa ele se tornou hoje em dia um vilão da cultura pop como um todo, né? Um dos maiores, né? Inclusive tem filme próprio até. Então realmente é um personagem diferenciado. Agora, quando você pega, por exemplo, o Pinguim, um personagem muito interessante, ele se encaixa muito bem na máfia de Gotham City, tanto é o que acontece com esse personagem nesse filme. No filme do Tim Burton, ele pegou uma versão muito diferente do personagem. Na verdade, ele criou sua própria versão do Pinguim, né? Que é um monstro que vem dos esgotos. É muito louco isso. Mas a Mulher Gato é uma personagem que também, de certa maneira, icônica, também por causa do Tim Burton lá nos anos 90, mas que aqui traz um lado bem parecido com o que é dos quadrinhos. O Charada era um personagem que ele é muito conhecido também, é um dos vilões mais conhecidos do Batman, até por causa da série 66. Nós tivemos uma boa interpretação lá do ator, mas é um personagem que ele ficou meio cômico ali nos anos 90 por causa do Joe Schumacher até, né? O Joe Schumacher deu uma pegada muito do que é da série de 66. Então, com essa nova versão do Charada, a gente pegou um lado um pouco mais serial killer dele, né? Mesmo assim,
trazendo o que é o personagem dos quadrinhos, né? Um cara enigmático, que quer chamar a atenção do Batman, de certa maneira um pouco egomaníaco, mas que trabalha toda essa vertente da questão da vingança, inclusive da desigualdade que existe em Gotham City. Mas ainda assim, a gente pode ver mais pra frente outros tipos de personagens aparecer. O Coringa, por mais que ele tenha tido uma pontinha, inclusive teve uma cena deletada que foi revelada recentemente, parece que ele tá prometido mais pra frente, assim, pra essa franquia do Matt Reeves. A intenção do diretor é trabalhar outros vilões, né? Um vilão que eu gosto bastante é o Senhor Frio. Ele talvez seja um pouco conhecido, mas enfim, Schwarzenegger. Exatamente, o Schwarzenegger deu uma manchada, na verdade, no personagem. Mas o vilão, para quem assiste o desenho animado do Batman dos 90, que é fantástico, ele tem uma história que é muito trágica, assim. É também um cientista que acaba tendo problemas e ele simplesmente quer tentar achar uma cura para a doença da esposa dele, que não existe essa cura, né? E ela fica congelada até ele conseguir encontrar essa cura. Só que ele acabou tendo um problema lá que ele precisa usar um traje que deixa a temperatura abaixo de zero, porque ele não consegue sobreviver na temperatura normal. E ele precisa, então, achar essa cura de uma maneira e ele acaba cometendo crimes, ele acaba fazendo um monte de besteiras, né? E o Batman precisa impedir ele. Só que existe essa dicotomia da maneira como ele deve agir, né? Pô, eu entendo o lado do cara aqui, mas ao mesmo tempo ele pode fazer isso. Então é interessante como essas coisas vão sendo construídas. E o Senhor Frio, inclusive, foi até citado pelo Matt Reeves como uma possibilidade de a gente ver mais pra frente na franquia. Então, quando você vai pegando todos esses personagens, é muito interessante como você pode construir muita coisa com o Batman. Também existe a possibilidade dessa franquia do Batman, esse novo do Matt Reeves, de a gente ter uma série baseada no Asilo Arkham. Asilo Arkham é o sanatório famoso onde os vilões do Batman ficam presos, né? E se você puder ter essa série, você tem um escopo ali de trabalhar vários personagens em vários episódios, mostrando muito mais as caras dos antagonistas dessas tramas todas. O próprio Pinguim vai ter uma série para mostrar como é que vai ser a evolução dele nessa Gotham City agora como o maior chefe da máfia do local. Então é interessante como realmente você pode trabalhar muita coisa. O Batman em si, ele tem o seu próprio universo, né? Enquanto a Marvel tem todo o seu universo lá gigantesco com vários heróis, o Batman consegue ter a sua própria série. Então isso acaba sendo muito interessante. Nossa, é demais. E você falou uma coisa que também eu fiquei pensando, como alguns atores eternizaram os personagens, né? A própria Michelle Pfeiffer, para mim, ela é a Mulher Gato, assim. Todas as outras interpretações têm os seus méritos, talvez não a da Halle Berry, mas, né? Mas, assim, aquele filme, meu Deus do céu. Ele é tenso. Mas a Michelle Pfeiffer teve uma forma de interpretar o Danny DeVito naquele Pinguim bizarro, que ficaram no nosso, pelo menos a gente que cresceu nos anos 90, né, ali, no final dos anos 80, anos 90, a gente fica com essa imagem, com esse imaginário, e como isso vai afetando, né, o Heath Ledger marcou o papel do Batman. A trilogia do Nolan é mais conhecida pelo Heath Ledger que por todos os outros excelentes atores que também estavam ali, né? Então, cada personagem tem já deve ser muito difícil para os atores, né? Fazerem uma interpretação de uma versão. Quais atores, assim, para você acha que, assim, são o papel desses todos que fizeram filmes, fizeram séries, falou, não, esse, para mim, é a interpretação que eu gosto? Pergunta capciosa. Essa é mesmo. É porque se você vai para o passado e pega a série 66, já começamos a ter coisa muito boa por lá, né? O charado que eu citei, que é o Frank Gorshin, né? Que é o ator que interpreta esse personagem, ele fez um bom trabalho, que inspirou o Jim Carrey, por exemplo, né? Conforme eu citei. Se você pega o Coringa, o César Romero fez um grande trabalho lá. Inclusive, ele inspirou o Jack Nicholson a fazer o Coringa dele mais para frente. Nós temos a Julie Newmar, que também fez a Mulher Gata, na série 66, que fez um trabalho fantástico, né? Então você vê que são personagens que já na série lá atrás fizeram grandes papéis e hoje em dia estão sendo reinventados por esses atores, né? Que você necessita fazer uma reinvenção deles. Os atores não vão aqui simplesmente refazer o que já foi feito no passado. Eu acho também desperdício. Então, aí também tem a questão do contemporâneo para mim também, porque eu tenho que pegar o que vem da minha infância ou que da minha adolescência, assim por diante. Mas em relação, por exemplo, vamos pegar o Coringa, que é o mais famoso de todos aí, dos vilões, né? Eu acho que para mim do Heath Ledger realmente é aquele que acabou me chamando mais atenção, assim. Porque o Batman 89 eu não vi no cinema, mas ainda assim o Jack Nicholson fez um bom trabalho ali. Mas o Heath Ledger acabou reinventando o personagem de uma maneira que ficou marcado para mim, né? O Batman, vamos falar do Batman também, né? Não vamos deixar ele de fora, tá? Porque é o rapaz protagonista aí, né? Eu gosto de todos os Batmans, mas do Christian Bale também foi um cara assim que desde o momento que anunciaram que o Nolan iria dirigir o filme, eu fiquei esperançoso dele poder fazer esse personagem. O ator, ele dava a pinta que ele gostava do Batman, que ele queria fazer o papel do personagem.
mas ele não tinha ido para frente porque não teve possibilidade. Ele fez um filme chamado Equilíbrio, não sei se você já assistiu esse filme. Não. É um filme de uma distopia que acho que os conservadores destroem a arte, ele ajuda, mas ele descobre daí que nessa distopia tá tudo errado. Ele faz um papel de ação muito bom, e eu lembro que a galera na época viu esse filme e falou, pô, esse cara daria um bom Batman, e eu concordei. E quando ele foi escalado como Batman, eu falei, pô, é sensacional. Então, para mim, é o meu Batman favorito. Por mais que eu tenha gostado muito do Robert Pattinson agora também. Ele fez um Batman ali que ficou fantástico, né? Mas, por enquanto, eu coloco o Christian Bale como meu Batman favorito. E, putz, aí os outros escolher vai ficar difícil. Mas, realmente, a Michelle Pfeiffer é icônica. É difícil não ver a Mulher Gato e não relacionar a ela. O Pinguim do Danny DeVito é muito bom também, por mais que eu gostei do Colin Farrell aqui, que tá com uma maquiagem fantástica nesse último filme, né? Nossa, tá mesmo. Tá É irreconhecível, né? Tem gente que só foi descobrir que era o Colin Farrell depois que o filme já tinha acabado. E ele me pergunta, mas era o Colin Farrell? Eu falei, mas gente, para Oscar para o maquiador, né? Porque não reconheceu o ator, é porque realmente ficou fantástico. Ficou. E até o Pinguim do Batman Retorno do Danny DeVito concorreu ao Oscar também, né? Perdeu pro Drácula, do Bram Stoker, né? Do Francis Ford Coppola. Vamos ver se tem a chance de concorrer mais uma vez. Mas um personagem que eu gosto bastante é o Duas Caras, do Aaron Hector, do Cavaleiro das Trevas. Eu gosto muito. Duas Caras, para mim, é meu vilão favorito do Batman, na verdade. Eu gostei muito do papel dele também. Eu acho que todos esses vilões aí, na verdade, estão precisando de terapia. Entendeu? Se esse povo fizesse terapia, eles não iam virar vilão, porque eles têm todos os traumas mal resolvidos e tal, umas coisas que eles, tipo, reagem sem pensar antes. Eu acho que terapia para essa gente, leva um terapeuta pro asilo de Arkham, entendeu? Sim, e a gente reduz os vilões pela metade, porque, meu Deus do céu. Mas eu concordo com você. Né? Eu acho que todos esses atores são excelentes. E o que eu gosto do Christian Bale, mas é que também vamos ser justos, né? Ele teve 3 filmes para desenvolver o personagem. E se passa assim, sei lá, 15 anos, pula o tempo, né? Sim. O Robert Pattinson, coitado, a gente só vê a cara dele com aquele como é que é, aquele cajal lá no olho, pouquíssimo sem a máscara. Não dá para você ter uma densidade, Ele tá sempre Batman, ele é sempre Batman. Então, a gente não consegue ver essa dualidade, porque o Batman tem, né? Ele é um personagem que tem uma tristeza profunda, ele tem uma melancolia profunda, né? Sempre ele tem uma cara meio depressivo, mas ao mesmo tempo ele sabe toda a desgraça que existe em volta dele e ele quer fazer alguma coisa para mudar isso. Então, eu acho que isso que é legal do Batman, ele não é assim idealista, ele sabe com o que ele está lidando, né? E mesmo assim ele escolhe enfrentar. Então, esse último Batman, esse do Matt Reeves, tem aquela cena do começo que ele bate geral na galera ali no metrô, né, que foi muito interessante, porque ele falou, cara, sério, tipo, meu amigo, sério que você vai fazer isso? Tipo, ele sabe que ele vai meio que assim, tá bom, vamos. Então, eu acho isso legal do Batman, ele não desiste mesmo que o Coringa esteja lá em cima dele, que o Bane esteja batendo nele, que todo mundo venha em cima dele. E o relacionamento que ele vai desenvolvendo com esses antagonistas, né, porque o relacionamento dele com a Mulher Maravilha, a Mulher Gato, ó, a pessoa trocando já tá trocando estúdio, já. Já tô na Marvel, já. Na Mulher Maravilha também é desse jeito. Mas a Mulher Gato. Ela não é uma vilã por si, né? Ela tem um relacionamento com o Batman muito estranho. Então, ele tem esses... Não é assim, ele é de um lado e o vilão do outro, né? Ele cria relacionamentos. Daí eu queria puxar pra série, pra Gotham, porque Gotham mostrou isso, né? Não Batman, mas como esses personagens, para começar, eles moram na mesma cidade, né? Uma cidadezinha ruim de gente do mal. Mas fala pra gente, assim, esses relacionamentos do Batman, nos quadrinhos, assim, eles são recorrentes, né? Não são vilões que vêm e vão embora, ou que aparecem uma história, ou ou não. Não, então, são personagens que são recorrentes. Desde lá de 1940, quando eles surgiram, o Coringa, a Mulher Gato e o Coringa surgiram no mesmo quadrinho, inclusive. Eles surgiram na Batman número 1 de 1940, né? Era um quadrinho que trazia 4 histórias, né? Tinha 2 histórias do Coringa, com a estreia dele, e mais uma da Mulher Gato. E são personagens que são recorrentes, eles apareciam bastante nessas histórias dos anos 40. O próprio Pinguim é um personagem recorrente também. Tem alguns outros personagens que eles aparecem uma vez, aparece outra, eles ficam um tempo fora, mas depois voltam daí, né? Mas são personagens recorrentes que vão também mudando. O Coringa é um personagem
se o Batman muda, o Coringa muda também. Esse é um ponto importante. O Batman começa violento, o Coringa vai começar violento também. O Batman fica mais alegre, mais divertido, o Coringa vai ficar alegre e divertido também. O Batman volta a ser violento, o Coringa vai voltar a ser violento também. É um personagem que está sempre fazendo essa dualidade com o Batman. Então ele tá sempre aparente nas histórias. A Mulher Gato, o Charada, o Pinguim, e assim, qualquer outro vilão, assim, eles são personagens que vira e mexe, eles são resgatados, né? Tem personagens, inclusive, que surgem de uma maneira, depois eles mudam, dependendo de como ele é colocado em outra mídia, inclusive, né? Então, isso acaba sendo importante para esses personagens, a evolução que eles vão fazendo. Mas eles são muito recorrentes. E até você chegou a falar que eles precisam de terapia. Acho que o próprio Batman precisa de terapia, né? Mas o engraçado é que até os terapeutas são loucos nessa Gotham City. Por exemplo, a Arlequina era terapeuta do Coringa e ficou maluca, né? Acabou virando namorada do Coringa, hoje em dia não é mais. Aí tem um vilão chamado Hugo Strange, que também é um psiquiatra que acaba ficando louco, que tem obsessão pelo Batman. No Asilo Arkham, que é o sanatório de Gotham, que a gente chegou a mencionar, o cara que criou o Asilo Arkham acabou ficando maluco e foi internado também. Então, todo mundo fica maluco lá. É difícil a terapia por lá, sabe? Então, é engraçado como essas coisas são. Mas sim, é interessante como eles vão evoluindo e também eles acabam trazendo histórias, esses vilões de Gotham, que você pode muito bem discutir a própria figura do Batman, né? Se ela tá certa, tá errada, como é que ela deve agir e assim por diante. Tal qual foi esse último filme, tal qual são os filmes do Nolan também, de vez em quando, assim, dependendo da questão da narrativa. Então, eles servem também para você criar uma discussão em relação à maneira como o Batman age. E isso é muito interessante. Sempre tem essa discussão que o Batman é uma personagem que acaba atraindo as pessoas à loucura, né? Será que o Batman é uma pessoa que acaba sendo maléfica para Gotham City? E você vê essa discussão também sendo trabalhada nos quadrinhos ou mesmo na animação e assim vai indo. Então é interessante como você pode trabalhar isso e trazer muitas vertentes dentro dessa psique do Batman e como os seus vilões agem em cima disso, né? Socialmente falando para Gotham City também. É isso, eu acho legal que você falou. Por isso que eu até perguntei da relação dele com os vilões. Porque não é uma dualidade assim, ele é o bom, os vilões são maus. Sim. Os vilões têm uma motivação. Aí eles surtam, tá? Tem uns que são mais surtados do que outros, mas eles sempre têm um plano, eles têm uma motivação. Nem que seja não ter plano, tipo o Coringa. O plano dele é caos, né, nos filmes do Batman, do Nolan. O Jack Nicholson, maravilhoso, né? Botando gás tóxico, matar todo mundo, tipo, rindo, dando risada na cara das pessoas. Mas eles têm um propósito, tem um objetivo, não é uma coisa assim 100% insana, como normalmente é, né? Normalmente, por exemplo, você citou 007. 007 é sempre assim, né? O James Bond é tipo o cara perfeito, maravilhoso, que só quer o bem de todo mundo, e o vilão é sempre surtado, que é dominação mundial, quer matar todo mundo, fazer um genocídio e tal. E nos do Batman, não, eles têm uma motivação que às vezes até se confunde com o do Batman. Nesses últimos filmes, a Mulher Gato trabalha junto com o Batman em vários momentos. Eles têm, né, eles debatem quanto ao método, digamos assim, mas eles trabalham juntos em algumas circunstâncias. O próprio Pinguim, nesse último filme, sem dar spoiler, mas assim, ele também não é super vilão, ele está dentro de um sistema ali. Né? Você pode indagar a função dele dentro daquela narrativa, a função dele dentro do sistema. Então, é muito mais complexo do que esse é o mocinho e esses são os vilões. Eu acho que, para mim, é o que me atrai nas histórias do Batman. É que essa dualidade, essa linha é tênue, e às vezes ela se embaça, porque o Batman passa do ponto em alguns momentos. E ele infringe a lei a torto e direito, né? Tanto que, coitadinho do Gordon, fica ali tentando cobrir ali, mas o Batman entra onde não pode, bate em todo mundo, pega a pessoa sem mandato, tipo... pega o mandado assim, rasga, joga fora, nunca nem vi, invade a casa das pessoas, né? Sim, sim. Ele é um personagem que acaba discutindo várias questões assim do ponto que ele passa, né? E é um personagem que erra bastante. Esse é o legal do personagem, assim. Você não tá ali simplesmente para ver realmente um mocinho. No passado você via muito isso, mas, de novo, é um personagem que evoluiu e acaba tendo histórias onde você discute também a própria pegada do Batman, o próprio agir do personagem. Então você vê essas coisas dele realmente sendo a vingança em Gotham City e vendo que, pô, eu tô fazendo besteira, tô errando muito aqui, né? Eu ser essa pessoa não está ajudando em nada. Então você acaba vendo essa curva de aprendizado do personagem que acaba sendo interessante nas histórias, né? Acho que até o próprio Batman do Ben Affleck lá no Batman vs Superman, você vê isso, né? O cara fazendo besteira, sendo dominado, sendo manipulado pelo Lex Luthor, a ponto de sair na porrada com um alienígena super forte e ver que depois tá fazendo besteira, né? Então o lance do Batman também é aprender com os erros. Ele erra bastante. É um personagem que ele precisa ter essa curva de aprendizado para entender que realmente ele precisa ser outra pessoa, outro tipo de super-herói.
E o cinza nele acaba sendo realmente aquilo que traz muito interesse, traz realmente ali o interesse de você ver essa narrativa, como ela vai evoluindo. Então, por isso que eu gosto muito desse último filme também nesse sentido, assim, de ver essa área cinzenta, onde ele acaba inspirando o vilão do filme, que é o Charada, para realmente entender que ele precisa seguir outra vertente. Então, isso realmente acaba sendo, como você citou, né, isso acaba sendo o diferencial do personagem para a gente ter mais interesse com ele, né, ter mais interesse nessa figura do super-herói. Você falou do Charada, precisamos falar sobre Charada, porque, né, Jim Carrey é uma coisa, o Paul Dano é outra coisa. Eles são, para mim, o exemplo de diferença de interpretação de um diretor e de um roteiro. Porque o Charada do Jim Carrey era o cara que gostava de causar, basicamente. Gostava de fazer piada, dar risada. E esse é um mega serial killer bizarro, surtado, que quase não aparece, né? Ele tá sempre de máscara. Eu gosto muito do Paul Dano, ele também é roteirista, também é diretor, né? Ele é muito, muito bom. E eu achei que esse filme veio com um tom, vamos falar agora um pouco mais, esse, inclusive, quem não sabe, é o último Batman, do Matt Reeves, com o Robert Pattinson, com todos aqueles memes dele como vampiro no Crepúsculo, como vampiro no Batman. Mas, assim, é um tom que a gente não tinha visto no cinema ainda, né? Sim. Então, esse é um lado interessante, porque eu gosto do charada de Jim Carrey, né, dentro do que a gente pode gostar ali do filme do Joel Schumacher. Não acho que é um filme ruim, o Batman Eternamente. Tem seus problemas, mas o tempo tem suas virtudes. Mas o Jim Carrey pegou muito esse lado dos anos 60, dos vilões do Batman, né. Aqui, realmente, o Paul Dano, ele acaba indo para um lado muito mais sério da coisa. Inclusive, o Matt Reeves, quando escreveu esse personagem, ele escreveu se baseando num serial killer da vida real, que é o Zodíaco, que inclusive tem filme baseado nele e assim por diante. Então, ele pegou realmente um lado muito mais sério aqui para trabalhar esse personagem, né? Ainda assim, é um personagem que, conforme a gente até destacou durante o podcast aqui, usa charadas para chamar a atenção do Batman, só que ele está com um propósito ali, dentro dessa questão da camada cinza, de mostrar para o Batman que a corrupção em Gotham City está pegando a solta ali, né? Inclusive causando desigualdade social. O Charada é um produto da desigualdade social ali dentro desse filme. Então você vê ele ter ali aspectos que são criminosos, mas dentro da cabeça dele faz todo sentido dentro daquilo que está sendo colocado durante o filme, né? E o tenso é que você vê ele inspirar pessoas a serem que nem ele. Então realmente você vê uma vertente muito mais tenebrosa desse personagem aqui, né? Numa pegada muito mais séria e, de certa maneira, fundamentada, né? O Matt Reeves é um cara que gosta de pegar esse fundamentado. Ele realmente acaba fazendo uma diferença muito grande dos outros charadas que a gente viu, né? A transposição deles para as adaptações de filmes. Mas eu gostei muito dessa versão, por realmente dialogar diretamente com o Batman, assim, sabe? Pra dialogar nesse sentido de você mostrar outro tipo de problema que a gente tem, que o Batman acaba às vezes não observando. Você citou até a Mulher Gato, e se diz que realmente ela trabalha junto com o Batman em determinados momentos, mas é uma personagem que também mostra isso, né? Em um momento lá do filme, ela fala: você parece ser um cara branco, ricão aí, que não entende exatamente como Gotham City funciona. E o Batman, isso realmente, né? É só um cara que fica na torre dele lá e não sabe o que está acontecendo. Mas aí chega a Mulher Gato para mostrar esse lado, chega o Charada para mostrar esse outro lado também. Então você vê essas construções. Só que o Charada vai mais para esse lado da vingança mesmo, de matar todo mundo ali geral de uma alta classe de Gotham City. Isso acaba sendo muito interessante, né, a figura do personagem. Interessante no sentido errado. Mas mesmo tempo você fala assim, pô, calma aí, o cara tem um ladozinho aqui que você consegue entender, mas esteja errado a maneira como ele age. Então realmente é um personagem muito mais tenso. Porque ele traz essa discussão do se os fins justificam os meios, né? Exato. Ele tá com propósito, entre aspas, nobre. Ele quer desmascarar a corrupção em Gotham. Só que, assim, como ele está fazendo isso, né? E a que preço isso está sendo feito? Eu já falei isso em algum lugar, eu acho esse último filme um pouquinho longo. Para mim, podia ter um pouquinho menos do que 3 horas, talvez 2 horas e 40, 2 horas e meia, porque é um filme angustiante, né? É um filme escuro, é um filme que se passa basicamente à noite, porque como traz mais o Batman do que o Bruce Wayne, ele passa mais à noite. E ele tem toda essa angústia de Gotham, ele está 100% podre, né? Como você citou, é bem no comecinho do Batman. Então não tem um alívio, não tem já não tem uma luz como um filme do Nolan, já tem uma coisa um pouquinho, já não está tão ruim, eles já estavam tentando reconstruir, o Batman já está um pouquinho mais maduro, ele já sabe usar a máscara de Bruce Wayne, né? Que ele usa. Então, esse do Matt Reeves, eu achei que ia ser um pouquinho mais violento até, eu esperava mais violência, então eu não sei se eu estava muito preparada para muito sangue, mas assim, os filmes do Batman também não tem muito sangue, né? É muito interessante isso.
É que eles são um filme no PG-13, né? Porque o Warner gosta de explorar os bonequinhos, né? Licenciar tudo que é possível do Batman. E acaba sendo realmente não tão violento. Por mais que o Matt Reeves ele explorar o limite ali, do que é a falta da violência ali, ou a violência em si. Mas é legal que realmente a escuridão é muito pertinente nesse filme. Ela sempre tá ali, acompanhando o Batman, conforme você disse, né? O Batman tá aparecendo toda hora, então tem que ser um filme escuro, tem que ser um filme sombrio, né? Mas eu gosto muito como termina o filme. Porque o filme começa lá com o Batman espancando aquela galera lá no metrô, e a pessoa que ele ajuda fica com medo dele, né? Fala, pô, mas quem é você? Por favor, não me machuque. O Batman fica meio assim, pensativo. Aí quando ele tem todo esse arco de aprendizado que a gente viu durante o filme, dele entender que ele inspirou o Charada, a gente vê o final ali, o Batman ajudando pessoas, inclusive, no raiar do dia, né, no nascer do sol, né, mostrando que ele está atingindo a iluminação, né, está atingindo a luz. Ele não precisa ser um ser das trevas. E quando ele está ajudando uma pessoa, inclusive, ele coloca uma mulher na maca, essa mulher acaba se agarrando no braço do Batman no sentido de achar que ele realmente alguém está protegendo, né? Então você vê que é interessante. Ele realmente começa violento, começa sombrio, mas no final a gente começa a enxergar mais a luz se apresentando em relação a esse personagem, com as pessoas entendendo que ele realmente pode ser alguém diferente para Gotham City, alguém inspirador, inclusive. Então eu gosto muito como realmente você vê aqui como a coisa pode ser diferente para esse Batman, inclusive, dentro dos filmes, ou dessa série por completo do Matt Reeves. Eu gostei também, eu gostei muito e você falou a gente estava falando da violência, do sangue, eles arrumam isso, digamos assim, a falta disso, com a rapidez das cenas, né? Os cortes Sim. são muito rápidos, e você vê as mortes pelo espelho, você vê por... É muito interessante, assim, uma burrice. Tem uma cena que me irrita profundamente, o cara sabe que o vilão tá atrás dele, ele vai num balada clandestina no meio da noite e para o carro num beco sem luz, tipo, pediu para morrer, não tinha um segurança, mas tudo bem, se ele não tivesse, se ele tivesse feito alguma coisa inteligente, ele não teria filme. Mas essa primeira, como se fosse o primeiro filme do Batman do Nolan, né? Que também é um filme introdutório, um filme que a gente está conhecendo, se acostumando com essa nova cara dos personagens também. E é muito interessante, por exemplo, o Andy Serkis como Alfred, Sim. né? Ele aparece pouco até, e ele tem uma participação muito intensa. O Alfred é um personagem muito... A gente nem comentou, mas é um personagem muito forte ali, porque é meio que a consciência do Batman, né? Quando ele começa a enveredar muito para esse lado do escuro, da noite, o Alfred puxa ele para calma, olha o que você está fazendo. É aquela coisa do homem branco fechado no seu castelo, tentando ser justiceiro, e tem que ter outras pessoas ali para mostrarem para ele o real, né? Então, eu gosto muito do Alfred, é um personagem que eu acho que é sempre muito bem trabalhado e sempre muito pontual nas cenas deles. Com certeza, o Alfred, nos quadrinhos, ele é considerado praticamente o pai do Batman, né? O pai do Bruce Wayne, tendo em vista tudo que aconteceu na vida do Bruce e por o Alfred ter criado. Eu acho interessante que eu acho que não tem nenhum ator que tenha feito esse papel de uma maneira horrível, assim, sabe? Você fala assim, não, esse cara não interpretou muito bem o Alfred, é um Alfred muito ruim. Eu não vi nenhum ator fazer um péssimo trabalho com o Alfred, inclusive nas séries. A própria série Gotham, que é o que eu gosto, tem alguns problemas com ela, mas ainda assim é uma boa série, o Alfred lá também é muito bem representado. E o Alfred aqui do Andy Serkis, ele é pontual também para você ver aqui uma exploração de uma relação que está meio desgastada, que está meio problemática ali, mas que você vai entendendo com o passar ali do tempo o resgate que é preciso fazer nessa relação. Então é muito legal. Inclusive o Alfred aqui, ele não é mordomo, né? Geralmente ele é mordomo do Bruce Wayne. Aqui ele é um guarda-costas, que tem uma participação um pouco mais fundamental na vida do Thomas e Martha Wayne, que são os pais do Bruce. Mas realmente é um personagem que acaba sendo bem emblemático no que envolve o universo do Batman e que acaba sendo o coração do Bruce, para entender realmente os problemas que ele pode estar causando, né? Os limites que ele está ultrapassando. O próprio Alfred do Michael Caine, da trilogia do Nolan, tinha muito disso, né? De conversar, dialogar com o Batman Christian Bale. É muito tocante quando a gente vê no final lá do Cavaleiro das Trevas e surge lá o Alfred achando que ele falhou, né? Que ele realmente se deu mal, acabou não conseguindo honrar que era o pedido do Thomas Wayne de dar continuidade na criação do Bruce. Então é muito bom assim quando você vê essa exploração de pai e filho entre os personagens e aqui a gente vê o começo de uma relação conturbada, mas que vai evoluindo com o passar do filme, desse último filme. Ai, eu adoro o Michael Caine, eu adoro a trilogia Nolan, então falar de todos os personagens ali da trilogia, até o Bane, que é um personagem que, né, era para ser uma coisa e no final era outra, é muito outra. bem traçado, assim, né? O Nolan conseguiu colocar muito bem todos os personagens dentro dessa história, e eu acho que é isso, assim, todos os Batmans têm
tem o seu mérito, digamos assim, né? Tem o seu diferencial. Sim. E você citou a Arlequina antes, a Arlequina é outra personagem que tá meio que ganhando vida própria, né? Ela já tem animação também só dela, não tem? Tem. A personagem, ela começou como essa... Ela, na verdade, ela surgiu na animação dos anos 90 ali, né? A personagem fez muito sucesso, foi incorporada nos quadrinhos. Aí ela teve já revista própria, depois cancelou, mas ela também teve depois revista própria, continua tendo, né? É uma personagem que ela começou como namorada do Coringa, né? Como a gente citou, a terapeuta, que acabou ficando maluca e se transformou no namorado do Coringa. Mas como era uma relação complicada, falava sobre abuso, etc., a DC resolveu deixar ela sem essa relação com o Coringa e seguir caminhos próprios. Aí ela ganhou sua série animada, que está indo para a terceira temporada, inclusive na HBO Max, uma série engraçadíssima. Eu recomendo para a galera dar uma assistida, quem puder. E ela teve, de certa maneira, o filme dela, né? Que foi o Aves de Rapina, que na verdade é um filme de um grupo, mas que ela acaba sendo protagonista. E a Margot Robbie, ela faz um bom trabalho ali com a personagem, que tá lá no universo DC de outra maneira, né? Não sei se ela vai aparecer esses novos filmes aí do Matt Reeves, né? Mas é uma personagem que ela tem tido um bom destaque, assim, e ela tem um fandom, né? Os fãs são muito fortes, assim. E é legal, é uma personagem boa. Ela tem uma evolução legal com o passar do tempo. Não é uma personagem a se jogar fora. Mas realmente, ela é muito famosa hoje em dia, ela chama muita atenção. Eu gosto muito da Arlequina, por isso eu quis trazer, porque eu acho que é uma personagem que a gente reconhece nela em alguns aspectos, porque ela é intensa, ela é impulsiva, ela não. Mas ela é inteligente ao mesmo tempo. Ela não é aquela. Isso que eu falei, ela é uma personagem. Ela é PhD também, né? Ela é psiquiatra do Coringa lá. E ela faz as coisas assim, limite social, ela dá risada, ela não tá nem aí. Ela é meio que aquele lugarzinho que às vezes a gente queria ter, assim, bate na galera, fica com aquele taco de beisebol, e a Margot Robbie, de fato, tá, assim, fantástica nesse papel. Eu adorei a Aves de Rapina, eu acho que a Aves de Rapina é um filme super legal, ela produziu, né, trocou todas as roupas que eram super machistas, né, umas roupinhas ridículas de lutar, quem que vai lutar com aquilo, né? E daí ela botou calça, botou glitter, inclusive não tem sangue, né? É tudo glitter, não é que ela bate nos caras, voa glitter. Então, Sim. é um filme muito legal. Eu já falei dele, foi o último filme que eu vi antes de começar a pandemia, foi o último filme que eu vi no cinema. Então, marcou para mim o Aves e a Rapina. Eu gosto das outras personagens também. Eu acho que a gente que tem que merece dar destaque, sim, filmes feitos por mulheres, produzidos por mulheres, e é um personagem que vem do Batman e que tá conseguindo ganhar seu espaço, justamente. Tem a animação, tá sempre, você vê, aquele filme da Esquadrão Suicida, ela só tem ela de mulher, porque aquela Katana não fala, né? Primeiro, porque o segundo eu não vi. Não, o segundo é piorzinho, assim. Quer dizer, desculpe, o primeiro filme, lá de 2016, é ruinzinho. O segundo filme é bom, inclusive tem uma boa participação da Arlequina, ótima participação dela. Eu até, sugestão, tem dois quadrinhos que eu gosto da Arlequina, que vale a pena ler. Um é o Louco Amor, que mostra a origem dela, a primeira origem dela nos quadrinhos, e tem o chamado Harleen, que saiu para a editora Panini Comics aqui no Brasil, que mostra essa origem da personagem, assim, a evolução dela como terapeuta e como é que ela tem a mente contaminada pelo Coringa. E traz, de certa maneira, uma tragédia na vida dela, assim. É um quadrinho muito bem desenhado e muito bem escrito, que vale a pena dar uma olhadinha quem puder para saber como é que são as origens da personagem, assim, adentrar um pouquinho no que é a complexidade dela. Porque realmente é uma personagem complexa. Ela tem a inteligência dela, ela é psiquiatra, ela é formada e tudo mais. Só que é trágico como a vida dela vai evoluindo, assim, você vê os motivos pelos quais ela se tornou essa personagem que acaba indo pro outro lado das consciências, né? Mas é muito boa, a personagem realmente gosto bastante também. Vocês estão vendo, tem personagem bom, né, gente? A gente está falando do Batman aqui há um tempão e ainda tem muita coisa para falar, porque é um universo muito complexo, né? São personagens complexos. Tô vendo aí que você tem várias versões do Batman atrás de você aí, várias. Então, até a roupa, né, foi mudando com o tempo, foi se adaptando. Aquela roupa dos anos 60, nossa, gente. Ainda bem que melhorar. É porque nos anos 60, é que assim, os anos 60, a série do Adam West, ela pegava muito que era o Batman, eles chamam de Era de Prata, né? É a segunda era ali da DC Comics, dos quadrinhos. E os personagens, eles meio que você tinha a impressão que eles usavam um pano mesmo, uma lycra ali, né? E eles trouxeram muito diretamente que é dos quadrinhos. A partir realmente ali do final dos anos 80 que eles deram essa incorporada da armadura pro Batman, né? Daí da intenção que ele se protege realmente, que vai combater o crime com a galera tirando nele, ele vai conseguir se proteger disso, né?
E você vê que a armadura continua nos filmes, séries, assim por diante, porque é uma coisa que faz mais sentido dentro de uma adaptação, que é pegar num lado um pouco calcado mais na fundamentação da coisa, né? Eu sei que é legal, tem puristas que não gostam dessa adaptação da armadura, preferem o personagem usando realmente mais um tecidão, assim, né? Se você pegar o Batman do Ben Affleck, ele tem um lado que parece um pouco tecido uniforme, mas ainda assim é uma armadura também que protege, né? Mas eu prefiro mais uma armadura zona, assim, tal qual foi do Batman do Bale, ou mesmo o Batman do Robert Pattinson, assim, que você vê uma coisa mais protetora do personagem. Um uniforme que realmente protege, parece que protege, né? Mas é engraçado ver essa evolução, assim, como os quadrinhos vão dando tom, assim, para você chegar realmente naquilo que você vê de melhor nas adaptações. Um dos uniformes que eu mais gosto é do Batman do Michael Keaton, por que pareça. Do Batman Retorno, que tem uma camada um pouco mais fininha, eu acho muito elegante aquele uniforme com aquela elipse amarela lá. Porque também eles estão se adaptando à época, né? A época né, de estilo, de fashion, sei lá. E assim, lembrando que o Batman não tem poderes, né? Como eu Não. já vi em algum lugar, o poder dele é ser rico. Então, assim, ele compra a roupa porque se ele apanhar, ele morre, que nem qualquer pessoa, não é tipo um super-homem, qualquer um desses outros que não. Então, ele tem e ele não é surtado que nem esses vilões que estão nem aí se vão morrer ou viver, né? Ele quer manter a sua integridade física ali. Então, faz muito sentido mesmo você ter uma armadura. E aí é legal como fica, né? Fica o hype para sair a armadura nova do filme novo. Eu vi agora desse do Matt Reeves que ia sair. Não era esse que ia ter uma armadura preta, não era do Ben Affleck, que ia ter uma preta, e né, não era preta. Tem todos os desenhos, uns estudos, né, de armadura. Sim. Então, isso é muito interessante também de ver. A galera fica realmente curiosa quando sai um novo uniforme, assim, né? Pra ver como é que vai ser, se vai ser fiel aos quadrinhos ou não, se vai ser igual. O pessoal fica realmente animado quando essas coisas começam a aparecer. E o Batman é aquele personagem que tem várias bugigangas, né? Você vai pegar o Batmóvel, a galera vai ficar vidrada no Batmóvel, como é que vai ser o novo carro do Batman, como é que vai ser o Batarangue, como é que vai ser... Enfim, todos os detalhes. O personagem realmente ele é muito comercial. Tem o uniforme dele, pode ter 3 uniformes durante o filme, pode ter o carro XYZ, a galera vai ficar curiosa, inclusive até para consumir o personagem depois, né? Porque a galera vai querer comprar o bonequinho, seja criança ou adulto. Hoje em dia tem boneco para criança e adulto, né? Aí a galera vai querer consumir tudo, então é um personagem que acaba sendo também bom para o estúdio, no sentido dessa questão do licenciável, né? Mas realmente o fã fica sempre empolgado quando vai aparecer essa nova versão do Batman para ver como vai ser todos os acessórios possíveis dele. É legal que hoje em dia não é mais só fã de quadrinhos, né? Como você falou, o Batman está em tantos lugares que são fãs de várias vertentes que vão no cinema assistir o Batman. Então, é um filme que eles sabem que vai ser rentável, porque vai ter gente de todos os âmbitos do Batman indo ver. Cada um com suas expectativas, com a sua bagagem, mas é um personagem que, digamos assim, não precisa mais, dispensa apresentações, né? Sim, tem até jogo hoje em dia do Batman, é muito famoso, inclusive, jogos muito bons. Então, é um personagem que realmente você conhece da animação ou do videogame, ou da série de TV, tem muita gente que gosta de Gotham, né, conforme você citou, assim, Gotham é uma série muito celebrada. Então, como tem várias mídias, assim, é um personagem que é muito reconhecível, e a galera fica animada para ver o Batman, né? Seja qual mídia você acompanha ele, você vai querer ver o filme porque você tem aquela lembrança afetiva com o personagem na mídia que você mais gosta. Então, isso acaba sendo importante, assim, sabe? E é bom, o Batman é um personagem que consegue também se adequar às várias mídias, porque nem todos os personagens conseguem fazer isso. O Batman consegue ser um bom personagem para videogame, para animação, para filme, obviamente, para podcast também, e assim vai indo. Então, é realmente um personagem que é mutável também nas suas adaptações. Ele consegue encaixar em muitas coisas. Olha, eu tinha um videogame, eu ganhei não sei de quem, tinha 3 jogos. Tinha o jogo da Mini, tinha o jogo do Robocop e tinha o jogo do Batman. E o do Batman era muito difícil. Era o Batman roxinho? Era do filme que saíam uns palhaços de dentro das caixas de presente. Eu falei, gente, eu nunca consegui passar. Meu trauma de infância, eu nunca consegui passar de fase. Eu fui até fase 2, sei lá. Traumatizei, mas eu decorei aquelas fases. Então, assim, realmente ele se adapta a todas as mídias. Até que eu que jogava o jogo do Mickey, consegui jogar o do Batman, mas era muito difícil. Quem sabe um dia eu volto a jogar alguém. É uma outra coisa, né? Falar de games hoje em dia também é um outro universo, né? Sim, com certeza. Nossa, a gente tá falando aqui quase 1 hora já, porque, né, Batman é Batman, mas eu já quero encaminhar para o final, então, te agradecendo muito por esse papo super esclarecedor sobre Batman, quer dizer, tem muita coisa que ficou de fora, obviamente, mas, né, Batman é sempre muito bom de falar, a gente podia ficar só falando do Nolan aqui, que eu já ia ficar feliz, mas quis trazer um pouco mais de Batman do que o Nolan para vocês. E passar a palavra final para você deixar teu recado final, falar
o que você acha que o pessoal tem que assistir do Batman, que não pode perder, se é esse último filme, se é tudo, e falar onde que eles podem te encontrar para continuar aprofundando nesse assunto tão legal. Então, primeiramente agradecer a Carol pelo convite, muito bacana conversar com ela sobre o Batman, foi um papo muito bacana. E, olha, eu recomendo assistir tudo do Batman, tudo que você puder assistir, assista. Porque, assim, de novo, vamos reforçar, o legal do personagem é as suas várias diferenças. Até os filmes de Joe Schumacher, você vai encontrar coisas boas ali. O Batman e Robin é um filme problemático, mas tem coisas boas lá, como, por exemplo, o Alfred. O Alfred é um personagem que tá bom em todos os filmes, inclusive nos filmes de Joe Schumacher. Então, eventualmente, se você puder assistir todos os filmes, vale muito a pena. Inclusive, os longa-metragens e animação também, que são muito bons, tipo A Máscara do Fantasma, uma das melhores coisas que existe do Batman. Então, eventualmente, se você puder assistir tudo do Batman, eu recomendo fortemente. Se não, pelo menos assista a trilogia do Nolan, o novo filme do Batman, os filmes do Tim Burton, que são grandes adaptações. E, enfim, quem gostou da minha pessoa aqui falando sobre o Batman, tem um canal dedicado ao personagem, conforme eu falei, que é o youtube.com/Caverna do Morcego. Todo dia, literalmente todo dia, tem vídeo lá sobre o personagem. Desse último filme, eu fiz várias séries ali, vários vídeos falando sobre a composição do uniforme, o do Batmóvel. Tem mais de 100 vídeos produzidos envolvendo esse último filme. E tem de outros filmes também, tem de quadrinhos e assim por diante. Então, é um lugar muito bom para você ficar muito bem informado sobre o universo Morcego. Inclusive, todo domingo eu posto um videozinho sobre notícias envolvendo o Batman. Então, fica a dica. E dou uma convidada para os amigos darem uma passada por lá. Novamente agradeço o convite e sempre à disposição quando precisar falar sobre o Homem-Morcego. Eu que agradeço. Então, vocês pegaram o recado, né? Entrem na caverna e não sai mais, porque daí fica lá vendo vídeo atrás de vídeo e é sempre muito bom. E agradeço muito novamente, agradeço todo mundo que está aqui toda quinta-feira, ouvindo a gente falar de cinema, trazendo assuntos diferentes, continue mandando sugestões, dicas, críticas, a gente está sempre recebendo. Um beijo enorme para o Tadeu, para o pessoal do Rabiscos. E a gente se vê semana que vem, então. Beijo para o Fábio também, obrigada por ver esse papo tão gostoso. Eu agradeço. Beijo, até a próxima, pessoal.